Oi! Vamos falar sobre A Empregada. Eu acabei de ler o livro, acabei de assistir o filme e a gente agora vai dissecar completamente essas duas obras e comparar os dois, pra ver se tem muitas diferenças entre o filme e o livro. Então vamos lá, sem enrolar. No início do filme, eu achei que foi bem fiel ao livro, introduzindo ali muito bem a situação. É claro que eles tiveram que encurtar um pouco, né, pra fazer sentido ali no enredo do filme, mas eu acho que foi uma adaptação necessária. Sobre os atores, eu já sabia quem tava no elenco muito antes de eu ler o livro, então quando eu li, eu já imaginei os personagens como os próprios atores, então pra mim essa parte foi meio normal, assim, eu não tive nenhuma decepção e nenhuma expectativa quebrada em relação à aparência dos personagens, né, como eles foram colocados na tela, porque eu não tive esse momento. A única que foge bastante da descrição que a gente tem no livro é a Nina mesmo, porque a Nina é intencionalmente meio largada e a Amanda Seyfried é Mara. Então, difere nisso. E assim, infelizmente eu vi dublado dessa vez. Infelizmente, porque eu gosto muito de assistir os filmes na língua original, se é uma língua que eu entendo. Então, se o filme é em português, eu vou ver em português. Se é em inglês, eu vou ver em inglês. Eu prefiro. Não quero de maneira nenhuma falar mal da dublagem brasileira, porque sabemos que a melhor dublagem do mundo. Mas filmes live action, assim, que são em inglês, eu gosto de assistir, porque eu acho que a gente consegue ver a performance melhor dos atores, sabe? Eu, particularmente, gosto muito. Então, dessa vez eu só consegui ver a sessão dublada mesmo, mas não tirou da experiência tanto assim, não. Só não deu pra pegar tantas nuances, assim, do personagem. Porque, por exemplo, a Nina é muito passiva-agressiva. E esse tipo de atitude a gente muitas vezes escuta na voz da pessoa. E na dublagem não me passou tanto. Deixou a Nina um pouco menos passiva-agressiva do que eu gostaria. Do que ela era no livro, na verdade. Eu fiquei um pouco indignada porque a Sydney Sweeney deixou a Millie com uma atitude um pouco entojada, o que não tem nada a ver no livro. A personagem odeia a Nina por dentro, só que ela precisa daquele emprego, então ela é muito boa em fingir que ela não odeia, ou pelo menos ela tenta. A cena do primeiro dia da Millie na casa é realmente muito legal, do jeitinho que eu imaginei acontecendo no livro, que é quando a Nina surta, né, por causa da anotação dela lá, da reunião dos pais e professores. A Amanda Seyfried carregando o filme nas costas desde o momento 1. E ver a cena acontecendo sabendo o que ela significa é mais legal. A interação do Enzo com ela da primeira vez achei muito nada a ver, porque quem vai atrás do Enzo pra falar com ele é a Millie, e dessa vez o Enzo que foi lá catar ela. E ele foi muito abertamente. A Cici eu achei que foi melhor adaptada do que ela tava no livro. Ela traz umas falas, solta umas coisas assim, que você percebe o impacto que aquela vida, que aquela casa, que aquelas pessoas têm na criança, e que de fato ela entende o que tá acontecendo ali. Acho que o filme conseguiu passar isso um pouco melhor até do que o livro. E aí tem aquele momento, que é um clássico, a Nina mandando a Millie buscar a menina, e depois fingindo que não falou nada pra ela. Só que no livro, ela manda a Millie buscar a Cici na escola, e no filme eles botaram pra ela ir buscar a Cici no balé. Não entendi. Foi uma troca que eu achei meio estranha. Não sei, talvez tenha sido uma logística de gravação, talvez não tivesse uma escola próxima, fosse mais fácil fazer no estúdio de balé. Não sei, achei meio, sabe? Depois a gente tem aquela cena que a Millie não consegue dormir de madrugada, vai ver televisão. E aí no livro, ela vai pra sala normal. Tipo, eles têm uma sala de TV e um cinema naquela casa. E na adaptação do filme, ela vai direto pra sala de cinema mesmo. Então, assim, é outra mudança que eu fiquei assim, pra quê? Talvez na casa não tivesse televisão na sala normal. Eu, sinceramente, não reparei. Mas, às vezes, foi por isso. Mas, se não foi, eu fiquei meio, sabe? Uma mudança meio sem sentido. E é claro que eles tiveram que acelerar as dinâmicas, né? Pra caber dentro do filme. Porque nesse momento ali, da sala que ela tá vendo televisão e o Andrew chega, eles não têm nenhum avanço claro, sabe? O Andrew no filme, ele tá claramente dando em cima dela, e no livro é diferente, é uma coisa muito mais sutil, muito mais subentendida, sabe? Nas entrelinhas, e no filme ficou muito óbvio. Eu achei que isso tirou um pouco da tensão que tinha que ser construída entre a Millie e o Andrew. A cena da Nina com aquelas amigas falsas dela em casa, eu achei que ficou muito fiel, porque até o negócio do cachorro que a mulher fala tava lá na cena, então isso foi legal. Mais uma vez, uma interação da Millie com a Cici que foi um pouco alterada, que é quando ela tá ali na cozinha e aí a Nina tá ligando pra alguém falando, arranja um trabalho pra mim. Isso nunca aconteceu
aconteceu no livro. Porque no livro é muito forte isso de que a Millie não tem outra saída. Então, tipo, ela fica ali porque é o que ela tem, sabe? Meio que perdeu o propósito. Aí a Cici tá na cozinha, escuta ela falando isso no telefone. E ela fala, ai, você vai embora? Aí, do nada, ela fala que tá com fome e tal. E é a cena do sanduíche que elazinha, né, seguindo os ensinamentos da mãe, pede no livro, no caso, pede um sanduíche de mortadela pra Millie. A Millie vai lá, faz, entrega pra ela. Ela fala, mortadela? Não, não era mortadela, não, era mussarela. E isso eles não botaram no filme. Achei que foi uma dava pra botar ali, achei que foi uma perda. Achei que foi também uma mudança irrelevante. E se tivesse, seria mais um link com o livro e que seria bom. Uma coisa que mudou também, e essa eu achei que realmente tira um pouco da dinâmica do livro, das relações que se criam ali, é que quando eles chegam em casa, né, o Andrew e a Nina voltam daquela consulta com o especialista de fertilidade e descobrem que a Nina não vai poder engravidar, o Andrew realmente fica muito triste, assim, no livro ele realmente tá super abalado com isso, porque ele realmente quer ter outro filho, um filho dele, biológico, com a Nina. E isso fica assim por um tempo, sabe? E no filme, ele ficou meio cagando, foi meio que, é um problema, ai, que saco, sabe? Meio que uma coisa chata ali, e não realmente uma coisa que abalou ele profundamente emocionalmente, sabe? E no livro tem esse peso. E isso contribui pra mostrar que a relação deles é muito complexa. Ter mudado isso tira um pouco. E aí, tem aquela cena que a Nina e o Andrew brigam dentro do quarto, né? E a Millie desce lá do quarto dela pra ver. Ai, será que o Andrew tá bem? E essa cena eu achei uma piada, foi horrível, porque no livro tem uma tensão muito real. E foi uma piada essa cena no filme. Achei bem ruim. A Millie me irrita, de novo, porque no livro ela fica pianinho, porque ela quer manter o emprego. E no filme, ela retruca. Ela é muito passiva-agressiva com a Nina. E no livro, não tem isso. Ela fica irritada. Ela xinga a Nina em todas as gerações dela. Na mente dela, mas na vida real, ela tá querendo fazer o que ela pode, o que ela não pode, pra se manter ali. Então, não tem muito esse bate e volta com ela, sabe? Ela meio que aceita calada, mas dentro ela tá falando mal. Porque parece que ela tá se sentindo em casa muito antes. Sobre o clima do filme. Quando começa o filme, a gente já vê que tem neve, que tá frio. Sendo que no livro parece que é no calor. Porque até a Cici, ela vai em um momento, ela vai pra um acampamento de verão. Então assim, como é que a garota vai no acampamento de verão se tá caindo neve? Achei que foi meio... Mas assim, não fez muita diferença no enredo da história. Não faz diferença nenhuma, na verdade. Mas é uma coisa que mudaram e eu queria pontuar. E a minha experiência foi muito engraçada assistindo. Porque do meu lado tinham 3 senhoras. E senhoras mesmo, sabe? Tipo, com certeza 50 mais pra 60. Elas não estavam poupando reações. Elas estavam muito animadas. Toda hora conversando. Eu não me oponho a uma conversa durante o filme. Eu adoro, inclusive. Mas elas estavam parecendo que estavam assistindo um jogo. Toda hora era um... Eram reações o tempo inteiro. E foi muito engraçado pra mim. Mas agora, colocar a Lana na cena deles no teatro, apelação. E a Millie do filme é muito atirada, cara. Dando em cima dele descaradamente. No livro, ela pelo menos tenta fingir que ela não está sentindo nenhuma atração pelo chefe dela. Pelo menos tenta. No filme... E no livro eles ficam bêbados de vinho, tá? Eles não tomam martini naquele restaurante, não. Outra mudança que eu fiquei meio... Pra quê? Qual a diferença de tomar vinho ou martini? E a sutileza morreu completamente quando o Andrew levanta e fala que lá tem uma pista de dança no restaurante. Isso não existe no livro. Aí tá ele dançando com a empregada. Tipo assim, a morte da sutileza foi ali. Na hora que eles chegam no hotel, eu fiquei incomodada. Que era pra estar tendo, tipo, uma tempestade, relâmpagos e tal. E aí, claramente, dá pra ver que era só uma luzinha piscando. E eu fiquei indignada, porque um filme com orçamento, não podiam fazer uma tempestade um pouco melhor? Mas isso sou só eu sendo chata. E estamos a 0 dias sem ver as meninas de Sydney Sweeney, porque todo filme que ela faz, toda série que ela faz, toda coisa que tem ela precisa mostrar. Até no filme que ela é freira. Acho que alguma coisa precisa mudar aí, né? E depois na cena que eles voltam pra casa, né? Depois dessa coisa toda do teatro e do restaurante, do hotel... Eu fiquei indignada, porque nada daquilo acontece. Aquela cena lá... ele pegando ela no colo... Não acontece. Não tem no livro. Não acrescentou em nada na história.
Mas quando a Nina chega em casa, aí a cena foi boa, porque eles tiveram realmente muita atenção. Porque eu não lembro direito porquê no livro, mas eu sei que ela chega toda descabelada, com a maquiagem toda borrocada, o batom todo fora do lugar. E ela chegou exatamente assim, a cena foi muito boa. Até na hora que ela revela também que a Amelia, na verdade, é ex-presidiária. Tipo, aquela cena toda foi muito legal, muito bem feita. A Nina manda a Amelia pro mercado pra comprar várias coisas. E aí a polícia chega nela e intercepta ela ali, falando que o carro foi roubado. Sendo que no livro, a Nina liga sim pro mercado, só que ela liga pra segurança do mercado e fala que a Millie tá roubando as compras. Eu acho que no filme o risco é muito maior pra Millie, porque assim, o roubo de carro, um roubo de compras no mercado. Mas no livro, a intenção é mesmo de ser uma microagressão. Não é de ser tão na cara assim, sabe? Porque ficou muito óbvio e, de novo, a morte da sutileza, sabe? Agora aqui, vamos falar sério, vamos dar a César o que é de César. A cena que o Andrew manda a Nina embora, o filme pisou no livro. No filme ficou muito boa. Muito boa. E a escolha de música pra Nina lá no hotel cantando Certificado! Eu ri muito porque, assim, a escolha de música foi muito boa. O flashback da Nina foi ótimo também, mostrando como ela conheceu o Andrew, né, e como tudo começou. Só que, de novo, o almoço foi muito diferente. Ele chama ela pra almoçar, né, depois daquela reunião lá horrível, que o chefe direto dela meio que ofende ela, porque o peito dela tá vazando de leite, e ela fica super envergonhada. E aí o Andrew chama ela pra almoçar, sendo que ele leva ela numa barraquinha de cachorro-quente da esquina. E aí essa é a desculpa que ele usa pra chamar ela pra sair depois, porque ele fala, vou me redimir do cachorro-quente. Aí leva ela num date, num jantar super chique e tudo mais. Leva ela ali no papo. Só que no filme foi direto num jantar legal, como se fosse logo ali o date. Até entendo, mas eu acho que também foi uma mudança meio desnecessária, sabe? Era só falar que ele, vou me redimir, não, sei lá. Eu acho que não precisava mudar, outra mudança irrelevante. Depois, né, quando mostra como que os comportamentos ruins dele começam, ele começa a punir ela e que ele faz ela pagar de louca pra todo mundo, isso tudo foi muito bem feito, eu achei que foi muito bem adaptado também. Menos a parte do afogamento da Cissy, porque assim, no livro faz sentido, porque a garota era pequena, ela era uma criança que não sabia andar. Agora me botaram uma menina grande daquela que sabe ficar em pé e ainda querer dizer que ela, se afogou. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O resto foi muito bem colocado. Tive que mudar de câmera porque o meu telefone meio que deu ruim. O motivo pelo qual a Millie é punida é muito diferente, é porque eles estão naquela fase lá, lua de mel, o Andrew sai de casa e a Millie fica lá sozinha e ela se distrai lendo uns livros da coleção deles, lá que eles têm tipo uma mini biblioteca, e ela não guarda eles no lugar, deixa na mesinha em centro da sala, e quando o Andrew chega em casa, ele fala que ter livros é um privilégio, e ela é punida por causa disso. Ela tem que passar 3 horas com livros super pesados em cima da barriga dela. E isso é torturante pra ela. Ele ainda faz ela repetir isso. Não tem nada a ver com aquele negócio lá das louças, não. Completamente diferente. Como a Millie foge do sótão também é diferente, porque ela usa um spray de pimenta que a Nina deixa pra ela no quarto e não aquela faquinha de queijo. Mas eu achei que fez sentido também. Depois que a Millie prende o Andrew lá no sótão e ela vai voltar pra torturar ele dessa vez, eu achei meio meh a tortura que ela decidiu fazer com ele, de quebrar as louças. No livro, ela faz a mesma coisa que ele fez com ela, só que ela devolve pra ele de um jeito um pouquinho mais doloroso pra ele, e é por isso que faz tanto sentido, e é realmente uma vingança que dá certo. E o negócio de arrancar o dente é que, assim, quando a Millie já tá torturando ele, ele já tá sem água há muito tempo. Então, quando ela volta, ele já tá fraco, ele já tá exaurido, ele já não tá quase lá mais. E porque ele arranca o dente na raça e ele começa a sangrar muito, é uma punição a mais. Então, isso acaba com ele. E me irritou muito o fato de ela não tomar banho. Ela ficou ensanguentada. E no livro, é literalmente uma das primeiras coisas que ela faz. Ela sai daquele sótão, louca pra beber água, louca pra comer e louca pra tomar banho. E é o que ela faz. E ela fica um tempão lá descansando, dorme a beça, e só depois que ela vai lá encher o saco do Andrew, porque ela quer que ele fique cada vez mais fraco, e é esse o tempo que deixa ele fraco. E a desidratação, né, claro. E a Nina, no livro, só chega lá na casa depois que ele já foi de arrasto há muito tempo. Mas o final do filme foi diferente e eu gostei, tá? Eu gostei dessa mudança que eles fizeram. Gostei também que quem fez a Nina voltar foi a própria Cissy, porque deu a ela uma ação que faz diferença, sabe? De ela realmente ser parte daquela dinâmica ali. Então, gostei dessa mudança. E eu juro, eu dei o maior grito
quando ele saiu do sótão. Isso não tem no livro, não tem em lugar nenhum. Eles fizeram uma mudança que essa eu apoiei. Esse final foi muito mais forte do que o final do livro. E nesse final o filme pisou. Mas pisou bonito no livro, porque foi muito melhor. Foi uma coisa muito mais plausível que aconteceu com o Andrew. Ainda mais com aquele final lá da policial. Era uma explicação que dava pra acreditar. Quando a do livro era mais suspeita. A troca da policial do pai da ex-noiva do Andrew para a irmã da ex-noiva do Andrew, eu achei que foi uma troca maravilhosa também, porque reforça que o Andrew foi destruído literalmente por mulheres e pelas mulheres que ele fez sofrer de alguma maneira. Elas inevitavelmente assombram a narrativa e eu amei. Eles terem apagado o pseudo-romance da Nina com Elsa também eu gostei, porque deixou a relação entre eles mais genuína e mostra que de fato ele estava ali pra ajudar ela, ele não queria nada além disso. Ele era um homem que viu uma pessoa querida, a irmã dele, passar por isso e ele não queria ver essa história se repetindo. E era isso. Só isso. Eu acho que foi positivo também. Eu achei só que o filme falha muito em mostrar as semelhanças entre a Evelyn e a Nina, né? A mãe do Andrew e a Nina. Porque o Andrew ativamente faz a Nina ficar parecida com a mãe dele. E isso traz pra gente, durante a leitura do livro, uma teoria de que o Andrew, sim, está descontando nas mulheres da vida dele. A frustração foi criada nele pela mãe. E no final, a gente tem realmente essa confirmação com uma fala que a mãe dele tem ali pra Nina na hora do funeral. E isso não teve o mesmo impacto no filme. Ficou muito solto, sabe? Podia ter sido mais bem trabalhado. E o final da Millie aparentemente indo pra uma casa nova pra continuar o trabalho dela como exterminadora de maridos abusivos. Eu adorei, achei cantérrimo. Mas, de novo, como eu disse nas quartas-feiras dos Homens do Cérebro, eu acho que seria muito melhor se só ficasse no ar. E que se não tivesse continuação, porque eu acho que não precisa. Mas eu não li os livros, então eu não sei se são bons. Posso me surpreender, então vou deixar aqui a minha opinião sobre isso. E fechamos os créditos com o Taylor Swift, né? Eu achei que foi legalzinho. Acho que ficou bem equiparado com o livro, tirando aquelas mudanças meio nada a ver que eles fizeram. Acho que coroou como uma boa adaptação, apesar das polêmicas. E você, o que achou da Empregada? Você leu o livro? Você assistiu o filme? Você achou que um foi melhor do que o outro? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal pra não perder nada que eu trouxer por aqui. Eu te vejo no próximo. Beijo!